semana, é semana de molde de servo, então não poderia deixar de falar sobre serviço nesta manhã. A mensagem desta manhã é o prazer de servir. Nós somos chamados por Deus para servir, e a Bíblia diz no Salmo 100, servir ao Senhor com Salmo 100, verso 2, a Bíblia diz, servir ao Senhor com alegria. Se a Bíblia dissesse servir ao Senhor com alegria e deixasse para lá, a gente ia ter que ficar aqui se esmurrando na tentativa de descobrir, afinal de contas, eu tenho que servir ao Senhor com alegria, mas fazer o quê? E aí a gente ia ter que ficar aqui o tempo todo tentando descobrir o que fazer para servir ao Senhor com alegria. Para facilitar o nosso trabalho, Deus nos deu dons espirituais. Então nesta manhã, nós queremos falar sobre os dons espirituais, como o recurso que Deus deu, a capacitação que Deus nos dá, para que possamos servir ao Senhor. Deus não só nos convida a servir com alegria, mas Ele nos capacita para que possamos servir com alegria ao Senhor. Abra sua Bíblia, Romanos capítulo 12, nós vamos ler os versos de 5 até o verso de número 8, Romanos capítulo 12, de 5 a 8, um dos textos da palavra de Deus que nos falam sobre os dons espirituais. E os carismas ou os dons espirituais nos são dados pelo Senhor para a edificação da igreja, para a glória do nome do Senhor. E nós louvamos a Deus porque eu não preciso inventar nada, eu não preciso me inventar no corpo de Cristo, eu não preciso inventar um jeito de trabalhar, eu só preciso entender como que Deus me fez e as capacitações que Ele me deu para que eu possa servi-lo dentro do ambiente da igreja. Romanos 12, de 5 a 8, a Bíblia diz assim: assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que use de misericórdia, com alegria. O apóstolo Paulo não apenas descreve alguns dons espirituais nesse texto de Romanos, mas ele também dá algumas instruções para que, como que se para cada dom houvesse recomendações de exercício. Então ele vai dizer assim, olha, aquele que recebeu o dom de profecia, exerça esse dom de acordo com a medida da fé. Aquele que recebeu o dom de ministro, que use esse dom para atender as necessidades do rebanho. Aquele que recebeu o dom de ensino, que se dedique, porque não basta ter o dom, é preciso estudar, é preciso se envolver no texto, para poder entender melhor o texto. Não é porque você tem o dom que você já vai chegar na sala de aula e o plano de aula vai bater na sua cabeça assim, puf, e você vai poder falar assim, de primeira. Você precisa estudar, você precisa construir a sua aula. Aquele que recebeu o dom de ensino, que faça com dedicação, estude, se prepare. O que exorta, aquele que recebeu o dom de exortar, deve fazer isso para o crescimento. O que reparte, deve fazer isso sem usura, faça com liberalidade, com generosidade. O que preside, deve fazer isso com zelo, com responsabilidade, compreendendo a importância da igreja, do corpo. Aquele que usa de misericórdia não precisa ficar cabisbaixo, porque a pessoa que recebeu o dom de misericórdia, ele sempre está lidando com dificuldades, né? Está lidando com problemas, com deficiências, está lidando com gente que está precisando de coisas, e a tendência é você entrar nesse mundo da necessidade e isso trazer algum tipo de
tristeza ao seu coração. Então Paulo diz assim: quem usa de misericórdia, faça isso com alegria, porque tudo que Deus nos deu para fazer, Ele nos deu para fazer com alegria. Seguramente uma das pessoas da história que usou o dom da misericórdia de uma forma fantástica foi a Madre Teresa de Calcutá. Ela tinha o dom da misericórdia. Conta-se que uma vez um repórter foi acompanhá-la para poder escrever um texto biográfico sobre a Madre Teresa de Calcutá, e aí ele se mudou para Calcutá e ficou seguindo a Madre Teresa nas diversas atividades que ela fazia pela cidade. Um dia eles estavam andando numa rua e ela encontrou um mendigo que estava caído, e quando ela colocou o remédio nas suas feridas, começaram a sair muitos bichos, e conta a história que ela começou a tirar aqueles bichos, e aquilo gerou náuseas no repórter. Ele saiu de perto, né, se recompôs, aí voltou e disse para ela assim: eu não faria isso por dinheiro algum. Ela olhou para ele e disse assim: nem eu. E continuou fazendo. Isso é isso. Quem tem o dom da misericórdia faz pela alegria de servir, não faz por dinheiro. Quem tem o dom da misericórdia cuida, abençoa, se envolve, mexe nas feridas, às vezes do corpo, às vezes da alma, às vezes da finança, enfim, são tantas as feridas que esse mundo faz, e nós precisamos de pessoas que tenham um coração misericordioso, compassivo, um coração generoso para cuidar, para abençoar, para ajudar essas pessoas em suas lutas. Existem 4 textos bíblicos clássicos que falam sobre os dons espirituais. Você pode estudar sobre os dons espirituais lendo 1 Coríntios 12, você pode estudar sobre os dons espirituais lendo Romanos 12, você pode estudar sobre os dons espirituais lendo Efésios 4, e você pode estudar os dons espirituais lendo 1 Pedro capítulo 4. São 4 textos do Novo Testamento que tratam de maneira bastante específica sobre as questões dos dons espirituais. Eu estou vendo gente catando caneta aí para anotar, então pode anotar que eu vou repetir. Então, os dons espirituais são 4 textos básicos que existem no Novo Testamento, né, sobre os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4 e 1 Pedro capítulo 4. Então, esses 4 textos são, no Novo Testamento, os textos em que a palavra de Deus vai tratar de maneira bem específica sobre os dons espirituais. Você vai encontrar lista de dons espirituais e o seu funcionamento, sua importância no ambiente da vida da igreja. Os dons do Espírito são capacitações especiais dadas ao crente pela operação interna do Espírito Santo para atender às demandas da igreja local. Quais são as necessidades da primeira igreja batista em Brasilândia? Preste atenção. Não existe falta de dons nesta igreja. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe quais são as necessidades da nossa igreja, e Ele capacitou cada membro da igreja para desenvolver uma atividade específica. Essa capacitação espiritual tem a ver com a realidade da necessidade da nossa igreja, e Ele capacitou-nos para que todas as necessidades da igreja estejam supridas através da sua membresia. Todos os dons estão aqui, todos,
Não há falta. Se a gente imaginar que existe alguma falta, a gente vai imaginar que o Espírito Santo não tenha sido capaz de dar as capacitações necessárias. Então, todas as necessidades da primeira Igreja Batista em Brasilândia estão aqui, todas elas. Todas as necessidades estão supridas. O que é preciso é que cada um de nós entendamos qual é o nosso dom, descubramos qual é o nosso dom, desenvolvamos as habilidades que Deus colocou em nós, para que a gente possa atender as demandas da igreja, as necessidades da igreja. Então, os dons estão aqui. E há uma coisa que o apóstolo Paulo diz, que é fantástico. Ele diz assim: os dons do Senhor são irrevogáveis. Isso significa, querido, que o dom que Deus te deu no dia que você recebeu Jesus como Salvador, olhando para a necessidade da igreja, lá na frente, você recebeu um dom espiritual. Todos, antes da gente ir adiante, não existe nenhum crente que não tenha pelo menos um dom espiritual. E não existe nenhum crente que tenha todos os dons espirituais. Por quê? Porque quando nós pensamos em dons espirituais, nós pensamos em interdependência. Se eu tivesse todos os dons espirituais, sabe o que eu diria para vocês? Eu não preciso de vocês, eu tenho todos. Se alguém tivesse todos os dons espirituais, seria uma igreja ambulante, sozinho. Deus não deu a ninguém todos os dons espirituais. Por quê? Porque nós precisamos uns dos outros. Se a gente tivesse sozinho todos os dons espirituais, a gente ia ser independente, a gente ia ser uma igreja. E aí às vezes a gente fala algumas frases que não correspondem à verdade, quando a gente diz assim: você é a igreja de Cristo. Isso não é verdade, isso é um pedaço da verdade. Porque ninguém é sozinho a igreja de Cristo. A igreja de Cristo só acontece no coletivo. A igreja de Cristo somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Aí sim. Agora, você sozinho, você não é a igreja. Porque se eu disser para você que você é a igreja, eu estou dizendo que você se basta. Eu estou dizendo que você sozinho é suficiente, que você não precisa de ninguém. E na verdade todos nós precisamos uns dos outros. Ninguém tem todos os dons espirituais. Cada um de nós fazemos parte. E de todas as figuras que o apóstolo Paulo se utiliza para falar a respeito dos dons espirituais, a figura que mais me chama a atenção é quando Paulo descreve a igreja como o corpo de Cristo. Então no corpo nós temos muitos membros, e esse texto vai dizer, nesse texto de Romanos que nós lemos, vai dizer assim, no verso 5: assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros. Então a figura do corpo humano é uma figura que descreve bem a igreja. São muitos membros, diferentes membros, cada um tem uma sua função. Agora, se um dos membros resolve não funcionar, não importa que todos os outros estejam funcionando, aquele corpo fica doente. E às vezes não precisa ser assim, um órgão que aparece muito, não. A gente tem, as preocupações aí com o funcionamento do coração, o funcionamento do pulmão, do cérebro, que são órgãos vitais, a nossa existência, etc, tal. Mas nem sempre a nossa falta de saúde é por falta de funcionamento desses órgãos tão importantes, não. É só sua vesícula parar de funcionar para ver o que acontece. Não importa que o coração esteja saudável. Se a vesícula não está saudável, você vai para o hospital, você vai para a cama. Não importa que o pulmão esteja saudável. Se a vesícula não tiver, meu filho, você está doente.
E aí sabe o que isso choca a gente? E a mim especialmente? É que isso me faz fazer autoavaliação. Eu não estou falando da igreja dos outros, estou falando da nossa. A nossa igreja é uma igreja doente. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente que não está fazendo o seu papel. Quando um membro do nosso corpo resolve não funcionar, ainda que todos os outros membros estejam funcionando perfeitamente, o corpo está doente. Às vezes não precisa ser nem uma doença, né? Você já viveu a experiência de dormir assim em cima do braço? E aí acordar no dia seguinte sem circulação? E aí você acorda, o braço está assim, esquecido. Você faz o quê? Você levanta, vai escovar o dente, vai agir a vida e larga o braço esquecido lá, não é? É assim que acontece? Não, você antes de fazer qualquer coisa, o que você vai fazer? Você vai mexer, vai fazer uma massagem, vai esticar e tal. Enquanto você não coloca aquele braço em condição de funcionamento perfeito, o que acontece? Você não sossega. Irmãos, nós não podemos conviver com membros que não estão exercendo seus dons na igreja. Conviver com isso significa ficar passivo diante de uma enfermidade. Existe trabalho para todos os membros da igreja. Existe um serviço que foi feito assim, na medida para você. Às vezes, a gente acha que o serviço importante é aquele que todo mundo vê. E aí a gente pensa em quem prega, em quem toca, quem canta, quem ensina, quem serve a ceia, quem faz coisas que todo mundo vê. Mas nem sempre é assim. Deixa eu tentar exemplificar isso de maneira prática. O que é mais importante para o funcionamento do corpo? O cabelo ou o coração? Pode falar. O coração é mais importante do que o cabelo. Alguém pode viver sem cabelo? Pode. Jéssica que o diga. Marquinhos, Adelino. A gente pode viver sem cabelo. Alguém pode viver sem coração? Não. Existem coisas que acontecem no ambiente da igreja que ninguém vê, mas que são essenciais para o funcionamento da igreja. Então, por exemplo, quando alguém tem o dom da misericórdia e descobre que alguém da igreja está enfermo e vai lá levar uma palavra de fortalecimento espiritual, quem é que está vendo o trabalho desse irmão nessa visita ao hospital ou na casa de alguém que está enfermo, precisando de uma oração, precisando de uma palavra? Quem é que viu? Por acaso no domingo a gente traz as pessoas aqui para a igreja e diz assim: eu quero saber quantos fizeram oração a enfermos durante essa semana, quantos foram ao hospital, quantos visitaram nos lares, quantos fizeram isso? A gente fica fazendo relatório das coisas que a gente fez? A gente fez, abençoou, cuidou, manifestou o amor de Deus na vida do nosso irmão. Isso só quem sabe é quem recebeu os efeitos do nosso trabalho. Ninguém fica sabendo. Mas o trabalho foi feito. É importante ou não é importante para o funcionamento do corpo? Essencial. Existem muitas coisas que nós não vemos. Por exemplo, quando você que tem o dom da oração, levanta às 5 horas da manhã,
dobra os seus joelhos do lado da sua cama, clama ao Senhor, ora pelo pastor, ora pelos ministérios da igreja, ora por missões, quando você dedica tempo da sua madrugada aos pés do Senhor em oração, quem é que viu o seu trabalho? Só Deus viu. Só Deus viu o que você está fazendo. Agora, não é porque ninguém vê que não seja importante. É essencial, não é importante não, é essencial para o desenvolvimento da igreja, para que a igreja possa cumprir o seu papel, para que a igreja seja revestida de autoridade. A gente depende dos joelhos daqueles que, na individualidade, na sua vida privada, andam na presença de Deus. Nós dependemos disso. Então, não existe nada que nós façamos nesse ambiente dos dons espirituais que seja menor. Todo trabalho é importante, todo trabalho é significativo. Cada pessoa nasce com certas capacidades, e aí nós precisamos fazer uma diferença entre dom espiritual e talento natural. E como que a gente pode identificar a diferença entre dom espiritual e talento natural? Talento natural é aquilo que você faz e que uma pessoa não crente, que não tem o Espírito Santo, também faz. Isso é talento natural. Então, por exemplo, eu toco violão. Tem um cidadão aí chamado Toquinho, que também toca violão. E diga-se de passagem, o tal do Toquinho toca melhor do que eu. Isso significa que tocar violão é um talento. É um talento natural. Um crente pode fazer e um não crente faz até melhor. Isso é talento. Dons espirituais são coisas que só o crente faz. Dons espirituais são capacitações que o Espírito Santo nos dá quando nós aceitamos a Jesus como Salvador. Os dons espirituais vêm no pacote. Você aceitou Jesus como Salvador pensando só em ser salvo. Agora, no pacote da salvação vem uma série de coisas. O download vem completo. Os dons espirituais estão inseridos no pacote. A gente aceitou Jesus como Salvador, mas Deus não quer que nenhum crente seja crente para ficar de braços cruzados só recebendo na igreja. Todos nós recebemos de Deus uma capacitação para que a gente possa fazer alguma coisa no reino. Então, dons espirituais são uma dádiva de Deus à sua igreja. E aí eu queria lembrar alguns textos bíblicos com vocês. Dons espirituais são dádivas do Pai. 1 Coríntios 12, 6 diz assim: e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Paulo está falando sobre dons espirituais no capítulo 12 de 1 Coríntios. E ele está dizendo que as coisas são diferentes, cada um de nós fazemos coisas diferentes. Há uma diversidade de operações. Então, como no corpo, o olho enxerga, o rim filtra, as pernas faz o movimento da caminhada, as mãos apalpam, pegam. As operações são diversas, mas no funcionamento de cada uma dessas operações, o corpo funciona em plenitude. Você já imaginou que coisa fantástica que é o seu corpo? Que coisa fantástica! Tudo funcionando, e de maneira tão diversa, e a coisa é tão natural, que a gente nem para imaginar assim, quantas coisas tem funcionando aqui dentro.
e sem parar, assim, um reloginho. Quanta coisa funcionando perfeitamente, para que a gente possa ter saúde, as coisas todas elas. Na igreja, é assim, há uma diversidade, a gente olha assim, tanta gente, mas todos nós recebemos de Deus uma incumbência, recebemos de Deus uma capacitação, recebemos de Deus um dom espiritual, há uma diversidade maravilhosa, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos, significa o seguinte, todos os membros do meu corpo, eles funcionam por uma mesma vida, a vida é uma só, é a presença de Deus no ambiente da igreja, que faz com que nós tenhamos uma mesma vida, que a gente desfrute de uma mesma vida, é pelo poder dele que todos nós funcionamos, a operação nessa diversidade de dons, acontece a partir da ação de Deus, é ele que opera tudo em todos. Verso 6, no verso 5 o apóstolo Paulo diz assim, há diversidade de ministérios, as dádivas são do Filho, então há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E aí a expressão Senhor aí é uma designação da pessoa de Jesus. Os ministérios são diferentes, os dons são diferentes, as operações são diferentes, são diversas, os ministérios também são diferentes, mas o Senhor é o mesmo. No verso 7 Paulo diz assim, a cada um porém é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Então, o Espírito Santo é que dá as manifestações com objetivos comuns. Não sei se você percebeu, mas em 3 versos, versos 5, 6 e 7, o apóstolo Paulo fala sobre a presença da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A presença da Trindade na questão dos dons espirituais. É Deus que opera tudo em todos, fazemos todas as coisas movidos pelo mesmo Senhor, dotados pelas capacitações nos dadas pelo Espírito Santo. Então, os dons espirituais são uma capacitação especial para o desempenho de um serviço ou um ministério. Não há nenhum membro do corpo sem dons e nenhum membro do corpo com todos os dons. 1 Pedro capítulo 4, verso 10, a palavra de Deus diz assim, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Você poderia repetir comigo esse versículo? Servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Nós somos mordomos da graça, e na medida em que nós vivemos a experiência de servir a Deus, a Bíblia diz que Deus manifesta a graça de modo diverso, multiforme. Pastor, como entender a multiforme graça de Deus? É só você olhar para essa igreja. A graça de Deus se manifesta através da vida de cada um de nós. Caras diferentes, jeito diferente, cultura diferente, capacitação diferente. Nós somos muito diferentes. E Deus se utiliza de toda essa diversidade para manifestar a sua graça. A graça de Deus se manifesta através da vida da igreja. Então, deixa eu dar uma adiantada aqui para poder compartilhar de algumas outras coisas importantes, porque o nosso tempo já foi. O apóstolo Paulo usou 4 verbos chaves para ilustrar a soberania de Deus
na distribuição dos dons espirituais. Isso significa que são coisas que Ele dá, Ele que faz, Ele que sabe o que a igreja precisa. Não sou eu ou você que vai dizer assim, o que a igreja está precisando, o que eu vou fazer. Não adianta você chegar para mim e dizer, pastor, eu quero servir a Deus com alegria, me bota para trabalhar em algum lugar. Não vai funcionar, eu vou errar. Ou se eu acertar, vai ser por pura sorte. Se eu olhar para a sua casa e dizer assim, irmão, acho que seu lugar é em tal lugar assim, assim. Não funciona desse jeito. Não é desse jeito que funciona. Como é que funciona então? Primeiro, o Espírito Santo distribui. 1 Coríntios 12:11 diz assim, mas é um só e o mesmo Espírito que opera todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Então a vontade é de quem? É nossa ou do Espírito Santo? É dele. É o Espírito Santo que opera todas estas coisas, distribuindo a cada um como quer. Isso significa que não é você que escolhe, é o Espírito Santo que escolhe o que você vai fazer. Ele é que sabe quais são as necessidades do reino, Ele que sabe quais são as necessidades da igreja, e é Ele que distribui a cada um segundo o que Ele quer, e não segundo o que eu quero. Não, eu quero ser pastor. Você pode querer ser pastor à vontade, se o Espírito Santo não separar você para isso, vai ser uma desgraça, o ministério vai ser uma desgraça na sua vida, e você vai ser uma desgraça na vida de um monte de gente. Porque se nós não estivermos debaixo da graça, a vida é uma desgraça mesmo. Então é o Espírito Santo que separa, é o Espírito Santo que dá o dom, de acordo com aquilo que Ele quer. Segundo, é Deus quem coloca as pessoas nos seus devidos lugares. Diz o texto, mas agora Deus colocou os membros, cada um deles como quis. E se você disser assim, rapaz, eu recebi esse dom, mas não gosto disso. Não existe isso. A gente gosta muito. Quando Deus nos dota com capacitações, a gente faz as coisas com muita alegria. Eu lembro de uma frase, não lembro do autor, o autor vai me desculpar. Mas um autor disse o seguinte, quando se trabalha com alegria, não se elimina a fadiga, ama-se até a fadiga. Quando a gente está fazendo as coisas para o reino, e a gente está fazendo com alegria, mesmo que cansado, a gente faz e a gente quer fazer mais, a gente ama até o cansaço. E a gente chega no final de um domingo arrebentado, vocês não imaginam. Às vezes no final de domingo, a gente está aqui se arrastando, mas o coração explodindo de alegria por aquilo que a gente vê Deus fazendo através da nossa vida. A gente ama a fadiga, mesmo no cansaço. A gente, se pudesse, faria mais, porque a gente está fazendo aquilo que Deus nos criou para fazer. Em terceiro lugar, é Deus que coordena. Capítulo 12, verso 24 de 1 Coríntios diz assim, ao passo que os decorosos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dele. Não está em nossas mãos, é Deus que faz as coisas. E por último, é Deus que estabelece. Capítulo 12, verso 28, ele pôs a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governo, variedade de línguas. O apóstolo Paulo vai dizer que Deus pôs, é Deus quem faz as coisas. Significa, queridos, que do princípio ao fim, o controle está nas mãos dele.
O controle está nas mãos do Senhor. É Deus quem estabelece o corpo, é Deus quem coloca cada membro no corpo, é Ele quem distribui cada dom de cada pessoa conforme o seu propósito, segundo a sua soberana vontade. É Ele que está no controle de todas as coisas na vida da igreja. E o que eu devo fazer? Eu devo dizer: Senhor, faça-se em mim o teu querer. A minha vida é tua, usa a minha vida aonde o Senhor quiser. Esse é o primeiro momento, a gente poder dizer: Deus, usa a minha vida de acordo com a tua vontade. No próximo final de semana, através do molde de servo, você vai ter oportunidade de pensar nas motivações do seu coração e depois fazer um teste sobre isso. Depois, sobre os dons espirituais, a gente vai falar no sábado de manhã, fazer uma descrição de cada dom, tal. Depois fazer um teste sobre isso e também o nosso jeito de ser. Porque o que nós desejamos é que você cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Qual é a finalidade, pastor, da gente ter que entender o nosso dom espiritual? É porque de repente a gente está fora do ambiente do corpo. A gente é um membro fora do lugar. E o que nós queremos é que cada membro esteja no seu devido lugar. Há uma frase do pastor Bill Hybels que nos motiva nessa compreensão dos dons espirituais. A frase é assim: olha, pessoas certas, nos lugares certos, pelos motivos certos. É isso que nós desejamos, que as pessoas certas estejam nos lugares certos, pelos motivos certos. E quando isso acontece no ambiente da igreja, aí as coisas são muito mais tranquilas e os ministérios vão surgindo. Através dos moldes de servo, nós temos algumas possibilidades a acontecer. Algumas coisas que podem acontecer como resultado do molde de servo é que os ministérios existentes serão fortalecidos. Segundo, a possibilidade de surgimento de novos ministérios. Alguns dos ministérios existentes na igreja até hoje vieram à existência por conta dessas descobertas. E nós estamos aqui, meus irmãos, com o coração aberto, para que como igreja façamos aquilo que Deus nos vocacionou para fazer. E se for necessário o surgimento de muitos outros ministérios, vamos viver isso com o coração disponível para aquilo que Deus deseja fazer através da nossa vida. Porque os dons nos são dados para que possamos cumprir a obra que Ele tem colocado em nossas mãos. Vamos orar? Bendito Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, ó Deus, porque não existe espaço para autoglorificação, não existe espaço para soberba. Quando tratamos de dons espirituais, existe somente lugar para submissão, para ouvir a Tua voz e entender com clareza os planos do Senhor para a nossa vida. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque no corpo de Cristo todos são igualmente importantes. E pedimos, ó Deus, que seja assim que a gente se trate, que a gente olhe uns para os outros nessa dimensão de valor, porque todos recebemos de Deus algo especial para realizar. Por isso, ó Deus, nós queremos pedir em nome de Jesus, abençoa-nos como igreja,
E oramos, ó Deus, para que em tempo algum a gente venha se esquecer daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E que cumprir, ó Deus, o propósito da nossa vida neste mundo seja a nossa grande ambição. Abençoa, Deus, todos os irmãos que irão fazer o molde de servo nesse final de semana. Pedimos, ó Deus, que seja um tempo de descoberta, de confirmação para outros, mas para todos nós, ó Deus, um tempo de edificação. E que, ó Deus, a compreensão dos dons espirituais faça-nos uma igreja ainda mais vibrante, mais alegre, mais comprometida e mais consciente da missão que o Senhor tem nos dado. Nós te agradecemos por esta manhã, por esta celebração tão especial que o Senhor nos deu. E abençoa-nos, ó Deus, em tudo que ainda temos para fazer no decorrer deste dia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.